George Orwell, um livro O Triunfo dos Porcos, portanto, é uma série de livros deste autor, mas este aqui é muito interessante porque, apesar de ser um livro de, de ficção, porque é um conto, é uma história, mas ele explica a política, a sociologia, também a psicologia sobre como é que nascem os ditadores, as ditaduras e também como é que se derruba um ditador e uma ditadura. Ok? É muito interessante, recomendo a leitura, mas em termos de resumo, o que vou fazer aqui é o seguinte. Então, estamos aqui a falar vai lá, de uma história, ok? De uma quinta dos animais, ou de um curral, ou de uma fazenda, em que o dono da fazenda, portanto, é um ser humano, o senhor John, governava, geria a sua fazenda como um ditador, não é? Portanto, ele tinha suas leis rígidas, tinha mandamentos, tinha canções e os animais todos tinham de obedecer. Os animais trabalhavam e no fim da idade de trabalho, portanto, eram abatidos. Os animais viviam trabalhando, comendo e comiam porque precisavam trabalhar, tanto que os animais reclamavam que, pá, nós só estamos a... Somos onde comer porque precisam de manter vivos e depois, claro, gordinhos também e amanhã abatidos. Tanto que haviam dois tipos de animais. Alguns animais que tinham que comer para trabalhar, outros animais que tinham de comer para engordarem, depois serem abatidos e assim entregues aos homens. Logo, na quinta dos animais, claro, aqueles animais é o nome que surgiu depois, antes tinha outro nome, e o senhor John governava a sua fazenda desse jeito, como um ditador, ok? Os animais não tinham mais vida senão mesmo trabalhar, para comerem, para também claramente alimentar a fazenda, o senhor John vender os bens para o resto do mundo. Entre os animais, havia um mais velho, o mais velho dos animais, que tinha um sonho. Esse animal sonhou com uma república dos animais. Sonhou com um dia em que os animais seriam livres, seriam governados pelos mesmos animais e que tudo o que eles produziam era para eles, onde não haveria nenhum ser humano de duas patas, a governar os animais, a gerir os animais. Okay? Ele sonha com um Estado, com uma república dos animais, porque viviam em uma república onde os animais trabalhavam para alimentar a fazenda, a quinta nesse caso, e os seres humanos é que mandavam. Isso aqui, a gente pode fazer uma correlação entre os países africanos, onde o estrangeiro, não é? Até o anterior colonizador, pronto, é o dono das empresas e inclusive até os governantes, dirigentes sempre são estrangeiros, ok? E depois quem faz a auditoria, quem nos empresta dinheiro, quem nos faz recomendações são sempre estrangeiros, ok? Mas na Quinta dos Animais tinha essa mesma característica, onde os animais eram apenas, os donos do país, né? O dono da fazenda eram apenas os trabalhadores, também, que alimentavam a fazenda, e os seres humanos é que eram os dirigentes. O senhor John era o dono da fazenda. E, no entanto, esse sonho ele explicou outro dia aos animais. Acordou muito cedo de madrugada, que era o conselheiro dos animais. Há sempre um, né, que é mais wise, é mais para frente. Acordou os animais de madrugada e contou-lhes o sonho. Ele disse que estava no pleito da morte, esse animal estava quase a morrer, e explicou-lhes o sonho que teve. E dizia que sonhava com um dia em que os animais seriam livres, seriam governados por eles próprios, em que nenhum outro homem, ser humano, com duas patas, poderia pisar na fazenda dos animais. E dias depois, este mais velho animal também acabou por morrer e o sonho ficou. No entanto, os animais viveram com este sonho de uma república dos animais, não é? Mas que existiria uma revolução para que eles pudessem viver assim. Só que esse sonho nunca mais acontecia. Os animais tinham esse sonho, mas não sabiam quando é que aconteceria essa revolução, quem começaria essa revolução e qual seria o momento de começar a revolução. Os animais viviam com este sonho de um dia serem governados por eles próprios. Ponto. Aqui vai-me lembrar o que se passa na República Centro-Africana, na RDC, vários países africanos onde portanto, as populações vivem com o sonho de um dia serem governados por eles próprios. Ponto. E o tempo foi passando, portanto, os animais continuam a viver como sendo escravos no seu próprio país, que o senhor John... sorry, you can press, ok? Chegou uma altura em que a quinta começou a ter pouca produção. E o senhor John começou a ter muitas dívidas, porque o que se produzia era ou para alimentar os animais, ou para vender, e depois claramente pagar também alguma das suas dívidas. E neste momento o senhor John começou a beber imenso. Bebia tanto que depois esquecia-se de dar de comer os animais. Claro, ele tinha que dar pouco alimento, mas acabou mesmo por não dar mais comida aos animais. Os animais começaram a ter muito sofrimento. Sofriam tanto, porque tinham que trabalhar,
trabalho não parava, mas não tinham comida. Só que o Senhor John vivia tão embriagado, né, por causa dos seus problemas, que esquecia-se de dar de comer aos animais. Certo dia, o Senhor John foi ver os animais reclamaram dele em função da falta de comida. E neste dia o Senhor John tinha lá um purete e começou a bater os animais que estavam a reclamar de falta de comida. E foi ali que os animais sentiram que estamos com fome, trabalhamos imenso e estão a nos bater. De repente, um animal que estava a ser batido começou a esquivar as chicotadas, recebeu a chicotada e deu de volta ao Senhor John. E foi ali com todos os animais que foram por cima do Senhor John. Correram com o Senhor John e o Senhor John fugiu da fazenda e a fazenda foi assim governada, passou, né, a posse dos animais. E foi nesse dia que começou claramente, que a revolução foi feita e começou o sonho da fazenda dos animais. Ou seja, sofrimento, sonho mais velho, muito sofrimento e alguém já está a sofrer, você bate mais, ele chega a perceber que, aqui ou eu luto ou eu morro. Não é? Portanto, os animais lutaram contra o senhor John, depois, claro, os animais todos juntaram-se à luta e foi derrubado da fazenda e os animais ficaram com a posse da fazenda. Mas porque os animais, né, precisavam de um líder, havia 2 animais, que esses 2 animais eram o Napoleão e o Snowball. Esses 2 animais é que ficaram a liderar a fazenda, porque eram os porcos, e os porcos têm mais conhecimento, mais sabedoria, mais memória. Os próprios animais são os animais mais inteligentes, portanto, segundo aqui o conto. No entanto, esses 2 animais, o Snowball e o Napoleão, portanto, foram liderando a fazenda. E naquele momento realizou-se o sonho da revolução, onde os animais tornaram-se independentes nesse dia. Aqui faz-nos lembrar as nossas independências, né? Corremos com os estrangeiros, o Sr. John, e ficamos entre nós. E nós claramente não escolhemos, viu-se que, quem são aqui os mais inteligentes? São os dois porcos. Portanto, foram eles a liderarem aqui a fazenda dos animais. Só que durante esse período em que eles próprios se governavam, o que aconteceu? O Snowball e o Napoleão estavam sempre em contradições, que são dos animais que estavam a governar a fazenda. Um dizia íamos fazer isso, outro dizia íamos fazer aquilo, portanto, um sempre reprovava a ideia do outro. Tanto que, no outro dia, da reunião entre os animais, o Napoleão chega com os 2 cães que ele tinha, que ele treinou também, e correu com o Snowball, que era, portanto, um dos animais que estavam a liderar a fazenda. E neste dia, claro que a fazenda passa a ser dominada por um outro animal, que é o Napoleão. Ué? Portanto, apesar de ter pedido autorização a um dos seguranças, chegou outro segurança e me disse: meu senhor, não pode gravar aqui. Portanto, vamos continuar a gravação em casa, está bem? Portanto, apesar de me chutarem da livraria, não vamos parar de continuar a gravar. E já agora faz um like neste vídeo, inscreva-te, partilha também se faz favor e vamos que vamos. No entanto, o triunfo dos porcos se dá com a queda do Sr. John, que era o dono da Quinta Manor. Agora a Quinta muda de nome para a Quinta dos Animais e os animais escolhem 2 animais, o Snowball e o Napoleão, como sendo os líderes da Quinta. E a Quinta muda de nome como sendo Quinta dos Animais. E esses 2 animais, que são porcos, foram escolhidos porque, aqui neste contexto do livro, os cães e os porcos eram os animais mais inteligentes, animais que conseguiam soletrar, ler algumas letras do alfabeto, não só. E esses 2 animais instituem um mandamento, não mandamentos nesse caso, entre os 7 mandamentos, os mais importantes eram: nenhum animal matará o outro animal, e os animais não manterão contacto com nenhum ser humano, e os animais não utilizarão nenhum utensílio que era usado pelos homens, como a roupa, a cama, portanto, andar como os animais. Não queriam e não podem, segundo os mandamentos, utilizar nenhum utensílio que era usado pelos homens ou pelo Sr. John. Ponto. Só que esses 2 porcos, né, que foram autoproclamados por serem mais inteligentes e não só, a dado momento começaram a contrariar-se nas reuniões dos domingos. Eles definiram domingos como dias de reuniões e o Snowball dizia uma coisa, o Napoleão dizia outra coisa, estavam sempre a contradizer-se, apesar de que os 2 governavam agora a Quinta dos Animais e com base naqueles regulamentos,
Mas de tanto contradizerem-se, chega uma altura em que o Napoleão, um dos animais, porco nesse caso, chega à reunião do domingo com os seus cães, os cães que ele treinava, escondida, e também eram os cães que serviam o Sr. John, o homem que era o dono da, da quinta. Aqui o triunfo dos porcos se dá, né, com a queda do Sr. John, que é o estrangeiro, né, que dominava os animais na terra deles próprios, né? E certo dia, portanto, Napoleão chega à reunião com dois cães, e esses cães correm com vão contra o Snowball, sem mais nem nada, e correm com o Snowball, e o Snowball deixa a quinta dos animais. Entanto, o Napoleão ali volta para a quinta, e daquele dia ele se intitula como sendo o líder da quinta dos animais. Portanto, Napoleão, tornando-se o todo-poderoso agora na quinta, faz também alterações nos mandamentos. E tem mais, aquela casa do Sr. John, que tinha se tornado museu quando os dois tomaram o poder, agora torna-se a sua própria casa. O porco vai também viver onde vivia o ser humano, o homem, e passa a dormir na cama do homem, passa a se comportar como homem, passa também a tomar o whisky, inclusive, e coloca os animais a trabalharem. Claro, faz algumas reformas, por exemplo, manda construir um moinho para tornar a vida dos animais a nível de produção muito mais fácil. Dentre as reformas que ele fez, percebeu que os animais estão cada vez mais a envelhecer, portanto, cria leis para a reforma, e não só, também cria um outro terreno, outro espaço para que os animais, quando forem se reformar, vão para lá a lavrar. E Napoleão forma o seu governo, formado só por porcos, e entre aqueles porcos havia um que era o seu grande fiel, e que tudo de errado acontecesse na quinta, ele acusava o Snowball, que era aquele cidadão que juntos governavam a quinta, que foi claramente expulso por Napoleão. Ele dizia que o Snowball é que conspira contra a quinta, é que apareceu e mexeu no queijo, é que apareceu e secou a plantação, é que apareceu e destruiu aquilo. Tudo que acontecesse de errado na quinta, portanto, aquele animal, o porco que era fiel ao Napoleão, ao rei, ao chefe, tanto acusava o espírito de Snowball. Disse que Snowball vinha sempre às noites para poder fazer uma outra coisa. No entanto, Napoleão, que era depois muito venerado e que tudo de bom que acontecesse na quinta era dado ao nome, era graças ao senhor Napoleão, tudo que fosse de errado na quinta era por causa do senhor Snowball, que até já não estava na quinta, ok? E quando Napoleão volta a manter relações com os homens, porque precisava vender grande parte da produção que se tinha, também começou a beber whisky, também a plantar cevada, poder claramente transformar em whisky. Os demais animais começaram a questionar claramente aqui a legitimidade e a vontade de Napoleão para com os animais. Napoleão acabou por depois mudar o nome da quinta, começando Quinta Manor, deixou de ser Quinta dos Animais, nome revolucionário, né, que dava aso ao triunfo dos animais, e passou a denominá-la como sendo Quinta Manor. E a quinta voltou a ter relações com os homens, violando assim todos os mandamentos, e criou apenas um único mandamento que dizia: todos os animais são iguais, mas há animais que são muito mais iguais, ok? Todos os animais são iguais, mas há animais que são muito mais iguais aos outros. Ou seja, todos os animais são sim iguais, mas os porcos são muito mais iguais aos outros. Ou seja, ele aqui chamava os porcos como sendo animais superiores em comparação aos demais animais. Portanto, é um livro que narra aqui o surgimento de um ditador que é portanto, o Sr. John, estrangeiro, dominar a terra dos outros. Estrangeiros colonizaram a África. Depois, o estrangeiro é derrubado pelos internos por causa do sofrimento que era demais, já não se aguentava mais. Que falamos aqui no processo de descolonização. Os nossos mais velhos lutaram contra a colonização porque não aguentavam mais sofrimento. Era ou morrer de sofrimento ou morrer de bala. Então, decidiram morrer de bala. Depois surge o tempo da Alvorada, onde Snowball e Napoleão, né, governam o país livre, que olhar para o nosso país, seria a fase de pós-colonização. Depois aqui entramos para a fase da Guerra Civil, onde, aqui se nós olhamos por livro, veremos que Snowball é derrubado, okay, por Napoleão. Portanto, os dois nacionais lutam entre si, derrubam o outro, depois geralmente o bom é sempre derrubado. Snowball era o mais carismático, o mais apaixonado pelos animais, tanto que foi o autor dos mandamentos que dizia: não mais conversas com estrangeiros, nesse caso com os homens, ninguém mais matará outro homem, tudo que nós produzimos será só entre nós, não podemos vender nada que nós produzimos. Portanto, surge aqui Napoleão com a ambição de derrubar o outro. Então, olhamos em nossos países, né? Portanto, um outro partido derruba outro partido, claramente, e fica durante muitos anos. Então, Napoleão governou, alterou todos os mandamentos, alterou todos os princípios, mudou até o nome, voltou a ter relações com o colonizador, né? com os homens que são estrangeiros,
e a quinta continuou como continuou. E os animais voltaram a lamentar e a sonhar com o dia do triunfo dos animais. Assim também acontece com os nossos países, nós olhamos para nossas... E eu voltarei a fazer mais resumos de livros que leio se esse vídeo aqui atingir 1000 likes. Faz um like, subscreva, estamos juntos, até o próximo vídeo, que Deus abençoe como sempre. Amém.